Boa noite, como estão? Sejam bem-vindos ao canal da Luna. Medo, sangue, psicopatas, assombrações? Se você é fã do gênero, se inscreva no canal e deixe seu like para o YouTube saber que curte meu trabalho. Você teme a morte? Eu também temia, quando ainda era viva. Quando somos crianças, nossas mentes férteis nos levam a acreditar em coisas que são, no mínimo, sem sentido. Fazem enxergarmos coisas onde não há e alimentamos um medo que não existe. Lembro que toda noite, após o jantar, meus pais apagavam todas as luzes de casa a fim de obterem um resultado menos deprimente na conta de luz. Eu, com meus 9 anos, não suportava a ideia de conviver com a escuridão. Mas não foi tão difícil me acostumar. Afinal, tinha facilidade em pegar no sono. Mal os via terminarem de apagar a última lâmpada e logo acordava com o clarão do sol batendo em meu rosto. Houve uma noite, porém, na qual o sono não estava muito com a intenção de me fazer pregar os olhos. Eu estava agitado, assim que recebi meu beijo na testa e o tão acalentador boa noite, anjinho, ouvi o clique do interruptor e ruído da porta sendo fechada. Abri os olhos. O quarto não estava um breu total só por causa do reflexo lunar entrando pela janela. Ao começar pelo teto, fui varrendo os olhos por todo o quarto. Olhei para a minha esquerda, vi as prateleiras onde ficavam os meus brinquedos. Olhei para a direita, vi apenas o guarda-roupa lotado de figurinhas. Minha cama ficava no centro, encostada na parede e precisamente alinhada à porta de entrada. Quando finalmente olhei na direção em que meus pés apontavam, eu vi a coisa mais horripilante de toda a minha vida. Algo que nenhum filme de terror seria capaz de reproduzir ou causar um efeito igual ao que eu tive. Era uma criatura assustadora, tão sombria quanto a noite, parada diante da minha porta. Seu corpo era alongado, alto, mas não tão alto quanto a minha porta. A coluna fazia uma curva. Seus olhos ausentes de pupilas brilhavam feito 2 vagalumes providos de uma luz pouco mais potente que adentrava meus olhos arregalados de pavor. Tinha cabelos desgrenhados e esvoaçantes, pareciam ter vida própria, além dos braços que passavam dos joelhos. Puxei meu lençol à altura do meu nariz, sem tirar meus olhos daquela coisa. Depois cobri o corpo inteiro e permaneci debaixo da coberta por um longo tempo. Algumas vezes ousei pôr o rosto para fora, mas a criatura continuava lá, sempre na mesma posição diante da porta, me encarando. Em dado momento, parei de tentar ver se o monstro ainda estava ali. Fechei os olhos, ao que me pareceram segundos, e os reabri, vendo que o sol já aparentava surgir. Eu havia me enrolado todo na coberta e não conseguia sair. Até que depois de muita relutância, consegui ver o teto e, consequentemente, podia olhar para a porta, ver que o monstro já tinha ido embora. No entanto, ao olhar novamente para onde meus pés apontavam, descobri que o monstro era uma farsa. Nunca houve monstro algum, e que no lugar dele havia apenas um casaco pendurado. Um mero casaco, cujo meu pai vestia todo dia para ir trabalhar. Dei um suspiro de alívio em resposta.
Apesar de tudo ter terminado bem, senti que ainda precisava fazer algo. Levantei da cama e fui até a caixa de ferramentas do meu pai. Retirei o martelo. Meus pais não esconderam o espanto ao me verem segurando aquela ferramenta. Meu pai, que nunca mais pôs seu casaco sujo em meu quarto. O que eu fiz? Retirei o gancho da porta. A mente de uma criança costuma pregar peças em si mesma, a ponto de criar monstros terrivelmente assustadores. Por sorte, pude dormir tranquilamente nas noites que vieram depois. Eu nunca mais vi monstro algum.